Oi, turma. Então vamos lá, mais um capítulo. Hoje é o capítulo 15, moluscos e equinodermas. Vamos aquecendo. Tem uma tirinha aqui, né? E esse caranguejo está escolhendo uma concha vazia para morar dentro. Aí ele diz assim: na minha casa faço questão de uma coisa, vista para o mar. A concha que o caranguejo escolheu pertence a um dos filos dos invertebrados. Qual é esse filo? E pensando nisso, os caranguejos apresentam uma carapaça. No entanto, alguns, como os da tirinha, não a possuem e, portanto, precisam procurar conchas vazias para se abrigar. Explique a importância da concha para esses caranguejos. Vamos lá, mãos à obra. Moluscos. Depois dos artrópodes, os moluscos constituem o grupo de animal mais numeroso, com mais de 100 mil espécies. Seu corpo mole, dividido em cabeça, massa visceral, que são os órgãos internos, e pé ou tentáculos, pode ser recoberto total ou parcialmente por uma concha calcária, geralmente muito colorida. Tegumento. Bom, tegumento, turma, é toda a estrutura que compõe o revestimento externo de um ser vivo, tá? Então, o nosso tegumento, o que é? É a nossa pele, tá bom? Então, o tegumento ou manto que reveste o corpo é que secreta a concha, a qual pode ser interna, em algumas lulas, ou ausente. Quase sempre aquáticos, a maioria é marinha e alguns são ducícolas ou terrestres, como o caracol de jardim. Bivalvos. A concha é constituída por duas partes articuladas. Essas partes das conchas são chamadas valvas. São representados pelos mariscos, mexilhões, pelas outras e etc. Em sua maioria são marinhos, podem rastejar pelo fundo do mar, enterrar-se na areia ou fixar-se a objetos sólidos, como é o caso dos mexilhões. Pelicípodes, como o pecten, podem nadar locomovendo-se por meio da abertura e fechamento rápido de suas vulvas. É a chamada locomoção a jato. Algumas espécies vivem na água doce. Tá? Então aqui, nós temos aqui o pé de um bivalvo. Tá? É uma língua musculosa com a qual ele cava areia submersa. Pelos sifões, a água entra e sai do organismo. E aqui os mexilhões, tá? O mexilhão é muito apreciado na culinária de alguns países. Prende-se às rochas por filamento muito resistentes, tá? Então você imagina por que ele se prende? Vamos ver. Você sabia? Em alguns bivalves, como as ostras, quando acidentalmente entra um objeto estranho entre a concha e um manto, este produz nácar para envolvê-lo, resultando em uma bolinha de nácar chamada pérola. Esse objeto estranho pode ser um pequeno verme ou um grão de areia. A pérola é uma forma resultante da defesa do animal. Temos pérolas formadas artificialmente. Para isso, insere-se um objeto estranho na ostra, que é mantida em viveiros na água. Né? Então aqui entra um corpo estranho, tá certo? Ela vai envolver esse corpo estranho, né? E vai dar origem à pérola. Tá? A formação de pérola dentro da ostra. A imagem extraída do livro Gemas do Mundo, do autor Walter Schumann. Gastrópodes. Representado pelos caramujos, caracóis e lesmas, possuem geralmente uma concha univalva, enrolada em espiral. Existem muitas espécies de gastrópodes marinhos com respiração branquial. Gastrópodes de água doce são pulmonados e perigosos principalmente pelo fato de alguns serem hospedeiros de vermes como o xistossoma. Então aqui a imagem, né, de um caramujo, a concha, que ela é univalva, ou seja, é somente
não existe dois lados, né, articulados, então ele é univalva. Aqui nós temos os pés e o orifício respiratório, né? E aqui no detalhe, ó, nós temos os olhos, né, um olho, a boca, os pés, né, que são por toda a extensão do seu corpo, e o tubo digestivo, e uma língua raladora, chamada rádula. Alguns produzem um veneno com o qual paralisam suas presas e pode até provocar a morte do ser humano. Conectando. O caramujo gigante ou caramujo africano é uma espécie invasora. A chatina furica, caramujo gigante, é uma espécie de origem africana, que, segundo notícia, foi introduzida no Brasil numa feira agropecuária na década de 1980, no estado do Paraná, de forma ilegal. O caramujo africano foi importado para o consumo humano como uma alternativa ao escargot, o Helix aspersa. Esse molusco é consumido principalmente na África e tem suas vantagens nutricionais, pois é rico em proteínas. Na feira realizada no Paraná, foram comercializados kits que incluíam a matriz, com alguns exemplares e livretos que ensinavam como iniciar a criação. Porém, como o brasileiro não tem o hábito de consumir esse tipo de alimento, a demanda não existiu, e os criadores soltaram os moluscos inadvertidamente na natureza, sem imaginar o mal que estavam causando. Ele é hospedeiro de dois vermes nematódeos perigosos, o Angiostrongylos cantonensis, causador de meningite eosinofílica, na qual o verme se instala no sistema nervoso central, com sintomas de meningite, levando à morte. O outro nematóide é o Angiostrangylos costaricensis, causador da angiostragilíase abdominal, que muitas vezes é assintomática, mas em alguns casos pode levar ao óbito por perfuração intestinal e peritonite. As densas populações desse molusco no Brasil devem-se principalmente à ausência de predadores naturais. Apesar de serem herbívoros, são muito vorazes e pouco exigentes para se alimentar, comendo praticamente de tudo. Um exemplar pode colocar em média 200 ovos e se reproduzir mais de uma vez por ano. Os adultos chegam a atingir 18 centímetros de comprimento e pesar até 500 gramas. Cefalópodes. Exclusivamente marinhos, são muito elegantes. Têm cabeça volumosa, com olhos altamente diferenciados e pé transformado em tentáculos com ventosas. São os mais inteligentes e ativos representados pelas lulas, polvos, sépias, argonauta e náutilo. Seu tamanho não excede 30 centímetros, mas existe uma espécie de lula gigante que vive em profundidade e que pode atingir metros de comprimento. São carnívoros e sua boca possui um poderoso bico com o qual destroça suas vítimas. Outra arma interessante é a enorme capacidade desses animais de se disfarçarem ante os inimigos, alterando suas cores e também enrugando ou alisando o tegumento. Então nós temos aqui na imagem uma lula e um polvo. Há uma glândula de tinta que eles eliminam para encobrir sua fuga, atrapalhando a visão de um eventual predador. É dessa tinta que se faz o nanquim. Os cefalópodes podem se locomover a jato pela expulsão rápida de água através de um sifão. Então aqui nós temos uma concha cortada mostrando os compartimentos que se enchem e se esvaziam, tá? Então isso aqui acaba formando, na hora deles se locomoverem, né? Forma um jato, um turbo de água aqui. E desse lado nós temos o náutilo, né? Um cefalópode com 30 centímetros em média. Equinodermas.
Todos os representantes desse grupo são exclusivamente marinhos. Sua pele tem espinhos como as do ouriço do mar e estrelas do mar. Apesar de serem inúmeras larvas apresentarem lado esquerdo e lado direito, os adultos têm a mesma estrutura corpórea ou simetria das medusas e anêmonas. São arredondados ou circulares, isto é, sua simetria não é bilateral, e sim radial, como os raios de uma roda de bicicleta. Possui uma carapaça calcária coberta pelo tegumento, por isso dizemos que seu esqueleto é interno, fato que faz com que esses animais sejam considerados os invertebrados mais aparentados com o ser humano. Sistema ambulacrário. O sistema aquífero funciona com a entrada da água do mar sob pressão pela placa mandrepórica. Em seguida, a água passa pelo canal pétreo até chegar ao canal circular, de onde vai para os canais radiais e, em seguida, para os pares de pés ambulacrários. Quando as ampolas pressionam a água para o pé, sua ventosa agarra-se no substrato e só irá soltá-lo quando a água voltar para cima. Os pés ambulacrários servem para locomoção, preensão e para abrir conchas de moluscos bivalvos, alimento das estrelas do mar, entre outras funções. Então aqui nós temos um quadrinho, né? Uma imagem com equinodermas. O ouriço do mar, letra A, pepilos do mar, letra B, a estrela do mar, letra C, a letra D, a serpente do mar ou ofiuro, e a letra D, lírio do mar, perdão, a letra E, lírio do mar, tá? E aqui um corte da estrela do mar, mostrando a placa mandrepórica, e aqui o ânus. Aqui a placa, um outro corte, né? A placa mandrepórica, canal pétreo, o canal circular, a nossa ampola, e aqui os pés propriamente ditos, né? E aqui também o canal radial. Estrela do mar, cujo ânus é dorsal e a boca é ventral, com o sistema ambulacrário aqui desse lado, tá? Outra característica incrível dos equinodermas é a sua alta capacidade de regeneração, ou seja, ao perder um de seus braços, uma estrela do mar constrói um novo braço. Isso é possível razão da disposição dos braços em posição perpendicular ao eixo central imaginário. Então aqui, ó, nós temos um corrupto ou bolacha da praia, né, que é um tipo de ouriço. Aqui um esqueleto calcário do ouriço do mar, os dentículos na boca de um ouriço, e desse lado a chamada lanterna de Aristóteles, né, a boca com dentículos, né, então toda essa formação aqui é a chamada lanterna de Aristóteles, com os dentículos na boca do ouriço do mar.